Agora. Sim, gente, eu estava falando, essa questão da palhaçaria, a meu ver, ela está dentro de um guarda-chuva maior, que é a questão da ludicidade. E que ontem, né, já há algum tempo, no meu grupo presencial aqui no condomínio, o pessoal sempre enfatizando que quando a gente se movimenta, quando a gente brinca, quando a gente faz jogos teatrais, é bem mais interessante, né? Então, que a gente possa associar sempre isso, né? Essa jogo teatral. E aí falava também assim que a partir do encontro com Ana Banana, né, semana passada, abriu o horizonte completamente, né? Como o próprio Sandro falou, por necessidade didática, senão a gente também não sai arrumado do curso, é preciso aquele passo a passo. Mas a gente tem que ter a sabedoria do momento de ser metódico no processo e no momento de transcender, né? Porque senão a gente não vai transcender na técnica. É o momento do transe do artista, né? De uma tese de uma professora, de uma especialização que eu fiz, de História das Artes e das Religiões, e o trabalho dela foi sobre isso, o momento de transe do artista. A bailarina, ela começa a dançar, o bailarino, pá, 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 pá. Tem um momento lá que não é mais a pessoa que está no comando, é a linguagem artística. Pintou a mesma coisa, está pintando, como é que eu fiz isso? Pô, não lembro, tal. Enfim, né? Tem esse momento de transcendência nas linguagens artísticas, né? Na arte. E aí eu acredito que a yoga do riso também tem essa questão, esse, né, momento que a gente, que aquele grupo ele é coautor daquilo tudo que está acontecendo. Eu até dizia isso, olha, no grupo ontem, pensem que a gente está avançando nesse sentido porque o grupo está demandando. O grupo é um organismo. É outra história, né? Quando a gente tem a possibilidade de ter um processo dentro de um grupo, esse grupo vai criando vida própria e vai dizendo para a gente o que é que a gente precisa fazer. Ontem, por exemplo, aqui onde eu moro, numa mata, né? Então, as cigarras, que é a época dela, estavam assim, enlouquecidamente cantantes. E aí a gente fez a meditação no final e disse, não, então vamos unir, fazer a meditação, depois da meditação do riso, com as cigarras. Aí depois eu comecei a perceber que tinha outros, né? Tinha pássaros, tinha outros animais e tinha outros que a gente não via também. Então, assim, a sintonia com a mata, né? Eu disse assim, como é que a gente pode? Até pensei também naquele líder que falou da importância dos 5 sentidos, né? Então, onde estejamos, a gente deixar ativo. Então, se eu estou ali numa mata, tem um monte de pássaro, de cigarra cantando, eu não vou considerar isso, eu não vou trazer isso para a minha prática, né? Então, eu acho que assim, para mim, de ontem para hoje, né, por essa experiência, assim, esse lado integrativo que eu trago, né? E que aí responde a ideia, né, de ser yoga, né? A coisa da integralidade. Então, realmente, gente, é uma espiral infinita essa coisa de yoga do riso. Quanto mais você... Chacrinha, né? Chacrinha. É o programa que só acaba quando termina. É verdade. Muito boa essa tua introdução, Givaldo. Obrigado, meu camarada. Foi muito bom, porque é engraçado como é que às vezes tem uma sinergia. Eu também percebi que, a partir daquela fala da Ana Banana, e no qual o Sandro acabou chamando a atenção para a possibilidade de você ter mais dinâmicas, porque a gente, por conta de ser um dos primeiros grupos online, a gente acabou tendo um direcionamento que era restrito. E, na verdade, isso vai se desenvolver de uma forma que a gente ainda não sabe exatamente como, porque esse mundo online está se desenvolvendo agora. E o Givaldo, eu acredito que muita gente teve essa percepção da necessidade e acabou acontecendo uma coisa ainda mais interessante. A partir das colocações do Marcelo Ludian, acabou havendo um movimento em direção à palhaçaria, que o próprio Sandro se entusiasmou, chutou o balde e falou de palhaçaria como o lance. E então isso tudo está convergindo de forma a gente alterar a nossa forma de fazer a nossa liderança de yoga do riso.
E, lógico, para mim foi muito fácil perceber esse movimento e trazer aqui para o Teoria. Eu estava pensando em começar exatamente pela palhaçaria, não só pela presença do Marcelo, que facilita a nossa interação, porque para falar de comédia e de humor, eu poderia ter tentado trazer outras pessoas, mas eu acho que a gente mal vai dar conta de... eu só posso ficar até 8h30 novamente. Então, a gente mal vai dar conta, e se eu fosse trazer uma outra pessoa de fora, fora do contexto e tudo mais, isso ia acabar prejudicando o nosso trabalho. Então, a gente vai meio que focar na palhaçaria. A gente pode tocar num ponto ou no outro que cada um tenha sobre a comédia, mas o foco vai ser palhaçaria e, no que depender de mim, com o intuito de fazer uma turma para a gente fazer o curso do Marcelo juntos e a gente combinar com ele, de repente, dele dar um apoio para a turma específico. Tá? Olha o jabuti lá do Givaldo. Bom, mas eu vou começar de uma forma bem careta, compartilhando uma tela com vocês, falando do palhaço. E depois vou deixar por conta do Marcelo. Tá? Acho que está aqui. Teatro grego, não. É esse aqui. Vocês estão vendo a tela aí? Só um minuto. Está compartilhando. E para vocês? Se disse que está compartilhando. Está escuro. Conexão agora. Agora. Demora, agora né? abriu. Agora abriu. Eu só queria chamar a atenção para alguns detalhes. Por exemplo, a palavra palhaço deriva do italiano paglia. Aí pula lá embaixo, ele fala que isso vem dos colchões, que os palhaços usavam as roupas com revestimento de palha dos colchões e com os tecidos dos colchões para se protegerem das quedas. E aí entra justamente o que o Givaldo está falando, da movimentação. Já tinha essa percepção da necessidade de movimentação, mas eu acho também interessante a gente falar da queda, porque no riso a gente está sempre em risco. Quem está habituado a fazer palhaçada percebe, às vezes, um mico, aquela palhaçada que não deu certo e ninguém riu, e você ri de si mesmo e a brincadeira continua. Tá? Mas, além de tudo, lá no segundo parágrafo, ele fala assim: o palhaço é lírico, inocente, ingênuo, angelical e frágil. O palhaço não interpreta, ele simplesmente é. Ele não é um personagem, ele é o próprio ator, expõe-se mostrando sua ingenuidade. Por que eu fiz questão, vou até cortar aqui, por que eu fiz questão de trazer isso à tona? O Marcelo talvez tivesse até mais condições de falar sobre o que é ser palhaço, mas eu queria reforçar essa coisa da naturalidade, tá? Essa naturalidade, porque tanto faz a comédia, o humor e o palhaço, eles se utilizam das teorias do riso. Aliás, melhor, o palhaço talvez não, ele não se utiliza da teoria do riso para produzir o riso. Hoje em dia pode ser que sim, eu não sei. Mas existe uma naturalidade tanto no produzir o riso como rir de si mesmo, porque no fundo acaba sendo a mesma coisa. Tá? E o teoria tem um probleminha. E isso, desde a origem do grupo, eu estou fazendo aqui uma meia-culpa, desde o início do grupo, houve uma resistência para que fosse criado o grupo Teoria. E hoje em dia eu entendo por quê. Se você observar bem, a necessidade intelectual das coisas, a necessidade de querer explicar as coisas, ela vem do medo. Porque as coisas, a vida, a essência da vida, ela se cria,
ela é caótica, ela acontece e não tem controle. Mas a gente, como por uma necessidade de afirmação, de concretização, a gente quer explicar, a gente quer saber a origem, o histórico de como aquilo ocorre. Então, existe uma certa contradição entre a natureza espontânea do riso e a tentativa de explicar o riso. Por isso que se fala que quando você tenta explicar o riso acaba. É só para a gente estar atento a isso e continuar rindo, buscando riso. É uma característica minha, gente. Eu já falei que eu sou uma pessoa negativa, eu sou uma pessoa que tenho muito medo, eu estou o tempo inteiro tentando controlar, conduzir, mas eu já falei também, não importa o formato que você o que importa é o que você faz disso. E eu estou tentando transmutar isso de forma a poder rir mais junto com vocês. E agora eu vou deixar por conta do Marcelo Ludian. Meu querido, fale um pouco para a gente da palhaçaria, da comédia, do que você puder contribuir para o nosso trabalho. Maravilha. Mas eu queria, antes, uma perguntinha. O Sandro está combinando alguma coisa contigo de forma a levar as pessoas a fazerem o teu curso? Porque eu não quero interferir numa iniciativa do Sandro, entendeu? Se ele não está combinando nada contigo, a gente combina. Se não, eu espero. É tudo que vocês sabem. Quando ele botou lá no grupo, ele me perguntou o que eu achava. Eu falei, bora. Para ele ajudar na divulgação, principalmente para os líderes, né? Que eu acredito que me veio essa vontade de trazer reflexões para líderes, né? Não fazer um curso onde a pessoa vai se apresentar no palco, e se oferecer ferramentas específicas. Isso foi isso que eu falei com ele. Não, imagina, a gente está junto, e eu acho que o que eu estou fazendo é estudando o que pode ser agregado para o líder que está, por exemplo, eu escutando agora o começo da conversa, né? Que está na frente de uma tela, e como ele recebe essa mensagem de trabalhar com palhaçaria, né? Como que o líder ele quebra o preconceito em trabalhar com esta pequena máscara, né? Como que a gente quebra o primeiro de tudo o preconceito, né? Depois o medo, esse frio na barriga que dá, o que é trabalhar com palhaço, como é vestir essa máscara, preciso vestir essa máscara, precisa ser com a máscara ou é simplesmente com o conceito, né? Por exemplo, você leu agora o que o Wikipédia nos entrega, porque se eu tivesse chegado na Terra, eu queria saber o que é palhaço, eu vou lá no Wikipédia e falo, palhaço é isso, é a palha, né? Vem da palha, da comédia italiana, é bem profundo, mas o que eu faço, William, pessoal aqui, mas isso, respondendo a pergunta, não temos, o combinado estamos juntos nesse barco e vamos tentar se juntar, eu vou estudar o que eu vou trazer. Por isso que eu não di andamento depois do que ele jogou lá no grupo, porque eu poderia ter aproveitado e falar, pessoal, vamos botar uma data, vamos sair fazendo, né? Não é meu estilo, não é minha procura, não é meu estudo. O respeito, o amor e a paixão que eu tenho pelo palhaço está muito igual com a prática do yoga do riso, com o mundo que eu estou conhecendo através dos contatos que eu estou fazendo com as pessoas. Então, eu vou tomar um cuidado e um carinho assim, que talvez me leve um tempo eu mastigar o material que eu gostaria de compartilhar com meus colegas, meus parceiros que eu estou conhecendo, né? Mas isso respondendo a tua primeira pergunta. Às vezes eu falo bastante, né? Porque tenho bastante conteúdo, aí eu começo a citar coisas, começo a dar exemplos. Se eu vou muito rápido, vocês me falam, tá? Mas eu ouvindo um pouquinho no começo a fala do Givaldo, e eu tento de acompanhar quase todas as sessões que tem no clube, né?
Eu me conecto, por exemplo, hoje à tarde, às 4 da tarde, eu entro numa sala de Zoom com o Robert Rivers. Alguém conhece ele aqui? Sim, eu conheço. Bom, todo sábado ele oferece uma aula grátis. Os 4 sábados do mês ele é master trainer, acho que ele é professor, né? Não é master trainer, mas todo sábado eu conecto com ele. Ele está em Nova York, para quem não conhece. Ele é um grande mímico, fudido, que ele trabalha numa linha super, super especial. Então, tipo, gente, a primeira dica é isso, se aproximar de pessoas que trabalhem com essa sensibilidade e que não vestem uma nariz de palhaço, que não se maquiam com o arquetipo do palhaço, que não vestem roupas coloridas, brilhantes, perucas, né? Lógico, eu vou lá na fonte do Madame Cataria e eu analiso tudo que ele faz. Toda a sessão que ele dá, todas as entradas que ele dá, os fundos que ele coloca nas sessões que ele entra, as perucas que às vezes ele coloca, o bigode que ele põe, a abordagem dele, os exercícios que ele traz, né? E eu vou, lógico, sempre vou comparando aonde está o palhaço, aonde está a essência do palhaço. Porque, como o Wikipedia nos fala aí, né? Eu não me fecho em nenhuma teoria, porque eu acredito que o louco, tá? O palhaço é o louco na sociedade. Então, todos nós aqui somos loucos, temos ilusões, temos sonhos, gostamos de brincar, gostamos de rir, somos alegres, sem nenhum estímulo, porque eu poderia falar do bêbado também. Poderia falar do bêbado, da pessoa que usa estimulantes externos, drogas psicodélicas, o uso da maconha, o uso de remédios, de tarja preta. Quem toma tarja preta vai viver num estado que talvez ele entre numa vibração de uma essência própria estimulada por isso. Então, eu não me fecho em nenhuma teoria, em nenhuma coisa que está certa. Por quê? Porque o palhaço ele está em constante mutação. E, para mim, o palhaço é o louco, que foi o circo que pegou, vestiu com aquela roupa para colocá-lo na sociedade como uma figura necessária na sociedade para fazer o contraponto com o sério, com a burocracia. Então, ele veio a quebrar isso para quê? Para nos fazer rir, né? Para dizer, gente, a vida não é isso, a vida não é toda essa caretice. Tem estudos, como o do Henry Bergson, não sei se todo mundo já leu aqui, não sei se fala liu, mas é interessantíssimo ler Henry Bergson. Tá? Se ninguém tiver esse livro, eu posso compartilhar depois no grupo, eu posso mandar para o William, para durante a semana, quando o grupo às vezes fica fechado, ele compartilhar lá no grupo, porque o Henry Bergson é citado em todas as teses e todos os trabalhos de palhaçaria que tem no mundo como uma referência de uma pessoa que foi lá estudar o estudo que já tinha feito Jung e Freud sobre por que nós rimos, sim? Mas isso está visto desde o ponto de vista de que nós rimos quando estamos juntos com outras pessoas, que o riso acontece quando tem duas pessoas, que com a prática do yoga do riso, essa teoria cai, porque eu posso rir sozinho, eu posso rir num quarto escuro, sem nenhum estímulo. Então, por isso eu digo que eu não consigo me prender a nenhuma teoria, nenhum dogma de seguir, a comédia de arte fala isso. Não sei se vocês todos conhecem o Jacques Lecoq. Jacques Lecoq, ele criou a primeira escola de clown que teve no mundo, tá? Que era uma pessoa do teatro físico. Para quem acompanhou um movimento com uma pessoa que eu trabalho, que é o Louis Lewis, que ele dá um curso de mímica, é sensacional. Ali estão as fontes teóricas e práticas para você absorver
todo um movimento europeu que veio para o Brasil através dessa pessoa, do Slow, do Desmond Jones e do Jacques Lecoq, onde tem as fontes da onde vem a mímica. Por quê? Porque a mímica foi... o palhaço, ele teve que virar mímico porque teve um momento que ele não conseguiu falar mais. E eu trabalho nessa frequência. Eu trabalho com símbolos. Eu trabalho com gesto. Então, eu acredito que, na prática do yoga do riso, a gente pode ter dinâmica baseadas no gesto. Então, aí eu vou conectar... Por que eu falei no começo do Robert Reed? Desculpa. Lembrem dele. Procurem ele no Facebook, porque ele todo dia posta dicas sobre o jogar, o brincar, tá? A felicidade, a mímica e o riso. E é fantástico. Às vezes ele posta um vídeo de 2 minutos. É Robert Rivest. Robert, R-I-V-E-S-T. E o site dele é sensacional. Quem não lê inglês, traduz, copia os textos dele e se alimenta com o material que ele tem no site dele, que é sensacional. É sensacional. E o melhor de tudo é que é uma pessoa de um coração abertíssimo, super generoso, gosta de trocar ideia. E ele fica alucinado quando entram latinos na sala do Zoom dele, e ele fica muito feliz, e dá para dançar. E ele te leva num estado do brincar. Eu acho que é o melhor dos estados para a gente acessar a energia do palhaço. No meu curso, no trabalho que eu faço com o palhaço, eu não me preocupo em ensinar. Aí, perfeito, Tânia. Aí, a Tânia colocou o site aí no chat, perfeito. Gente, é sensacional o material dele. Para mim, é o que chega mais perto do que é trabalhar com o brincar, com o jogo, com o espírito infantil. Eu ia falar de... O lugar que eu acesso, ele não está baseado na técnica e na prática do palhaço. Está baseado na essência. Eu procuro na infância, eu procuro na memória, eu procuro na ancestralidade trazer os pilares para você falar, putz, por que se eu tenho 45 anos hoje, né? Por que aos 45 anos eu quero ser uma pessoa engraçada, quero fazer as pessoas rirem? E aí eu vou buscar na minha infância, aonde foi o meu primeiro contato com a alegria? Qual foi? Eu tinha medo de palhaço, eu tinha medo do circo. E hoje eu sou palhaço, eu sou dono de circo e eu trabalho com essa linguagem. Eu vivo minha vida, é um estilo de vida, né? Nunca foi meu sonho certo. Foi uma consequência que virou. Mas aí depois quando eu fui estudar, descobri que estava na minha essência, no meu genes estava, né? Então, quando eu encontro uma pessoa que vai ser a primeira vez que vai encontrar com a pequena máscara a menor máscara do mundo, ela é chamada assim, tá? Ela foi criada pela família Fratellini, tá? Fratellini foi o primeiro cara que vestiu, que fez isso. Tem outras histórias que falam que na Inglaterra o cara entrou na pista, era um show com cavalo, de exercícios militares, né? E um bêbado entrou na pista, caiu de cara, sangrou o nariz, ele passou a mão e ficou o nariz dele vermelho. E daí que as pessoas falaram clown, né? Começaram a chamar clown, de tolo, de tonto, de idiota. Daí tem essa história do nariz, né? Mas o nariz hoje ele está adjudicado para os irmãos Fratellini. Um deles foi que vestiu uma borracha vermelha e ele, com um ponto vermelho, ele simplificou tudo que significa. Aí, perfeito, tá? Muito bom. Já colocou o Facebook e tudo, perfeito. Aí ele simplificou o nariz vermelho, que a gente vê
no Patch Adams, por exemplo, mas o Patch Adams não era clown, não era cômico, ele não é cômico. A gente até já falou num dos encontros, né? Ele trabalha, a base dele é no amor. A essência do trabalho dele é o amor. E o palhaço, ele tem que ter muito amor, é muita generosidade em você se apresentar para as pessoas e fazer as pessoas rirem. Você poderia ficar numa lojinha vendendo produtos e ganhando dinheiro assim, não. O palhaço é muito generoso. Ele se dispor a fazer as pessoas rirem. Abraçar o fracasso, o primeiro grande medo que a gente vai viver é o fracasso, né? O medo a cair. Mas eu sempre falo, do chão não passa. Ninguém vai morrer. A gente não está trabalhando com neurociência, que vai tocar alguma coisa e a pessoa pode morrer. Não, as pessoas vão rir. Fazer rir dói, eu sempre falo também. Porque às vezes, quando você se apresenta e você faz uma piada que no teu laboratório ela funciona, e você se apresenta e ninguém ri, dói mesmo. E a prática do yoga disso, ela é tão poderosa e está tão bem pensada que a gente não precisa. Mas vou continuar agora dando volta ao mundo. Eu vou para Malásia. E aí eu entro no Yoho, tem um grupo lá, uma senhorinha que entra às 11. Olá! Entra às 11 da noite. Olá! Às 11 da noite, um grupo da Malásia entra no Facebook Live e vocês podem ver que lá tem gente que entra assim, ó. Perucas, símbolos, narizes, e começam a brincar. E eles estão assim, todos assim, ó, fazendo caretas para a câmera, né? Fazendo caretas, não param de fazer caretas. E parece que tem um dia da semana que todo mundo resolve entrar de peruca de palhaço, roupa de palhaço, e ficam lá muito, mas muito infantilizado, que não é a linha que eu trabalho. Eu falo, o palhaço ele pode ser ingênuo, mas ele não precisa ser infantilizado. Tem gente que veste o tchac, coloca o nariz e começa a fazer uma vozinha assim, ai, pessoal, tudo bem, pessoal? Eu estou aqui, vou te fazer rir. Com certeza você não vai rir. Isso vai te afastar. Isso vai afastar a pessoa que está te assistindo. Por quê? Porque vem uma sensação de medo. E hoje, sempre eu estudo o que está acontecendo no mundo. O filme Coringa voltou a colocar o arquetipo do palhaço no lugar do medo, no lugar da depressão, no lugar do palhaço medonho. Então, a gente não pode esquecer que isso está dentro do nosso subconsciente, como que o palhaço é uma pessoa que pode dar medo. Mas por quê? Se vocês lembrem dos seus pais, como que eles te criaram. Os teus pais te falavam, oi, Taninha, vamos comer a papinha, vem cá, Taninha, meu, ui. William, vem cá, danadinha, William, não. É esse tipo de palhaço que algumas pessoas acessam para conectar com as crianças. E, gente, as crianças, quando são crianças, elas têm 1 ano, ela entende. Se você fala, William, é melhor você ficar quieto, porque vou te dar de comer. Fica tranquilo, eu vou te colocar uma música, você vai ficar muito feliz, mas deixa eu fazer sua papinha que eu já te dou de comer. A criança vai entender. Por quê? Porque eu me coloco na mesma altura dele. Então, o palhaço, ele tem isso. Tem uma criança aqui, ele não vai falar daqui de cima, assim, não. Ele vai gerando o mesmo nível que ele. Ele vai se dirigir no mesmo nível. Esses são um dos princípios básicos. Mas a gente não precisa ser infantilizado. Tá? É o tchac, que é um estudo que eu faço com outros palhaços bem loucos, como, por exemplo, tem o Django Edwards, o Torta Poltrona, o David Schiller, que são palhaços reconhecidíssimos mundialmente e que estudam os cursos de palhaços. Tem um movimento em contra de cursos de palhaço, tem um movimento muito grande de palhaços profissionais que detonam qualquer tipo de curso que tiver na internet, eles vão entrar e vão meter o pau para a pessoa que está dando um curso. Eu enfrentei o ano passado altas críticas, mas como eu, antes de me expor e trazer qual é minha história, qual é a minha teoria, eu me muni de informações. Então, eu respondi um por um. E hoje, a coletividade mundial aceita meus conselhos,
querem ouvir o que eu tenho para dizer. E hoje eu estou introduzindo eles nas práticas do yoga deles. Lógico, eles acham que a gente está louco, que isso não funciona, que isso coloca o risco num outro lugar. Eu falo, sim, beleza, vem praticar. Eu mando sempre os links do Zoom para ver se algum deles entra. O outro dia entrou numa sala, na quarta, eu conduzo às quartas-feiras, 8 da manhã. Entrou uma das mulheres que tem o Centro de Memória do Circo, que é o maior acervo no Brasil de circo. A diretora do acervo, ela entrou e ela teve uma viagem com a prática, mas ela não voltou. Mas eu não fui lá buscar de novo, eu deixei lá, eu sei que vibrou alguma coisa nela. Ela viu uma coisa que ela nunca tinha visto. Por quê? Porque ela estava esperando eu me apresentar como palhaço, eu conduzir uma sessão de alguma coisa baseada na comédia. E não tinha comédia nenhuma. Então, olha só, o lado A e o lado B da história, né? Eu sou palhaço, pode ficar no meu lado B. Eu sou palhaço profissional, eu sei o que eu posso falar, qual é o gesto que eu vou falar. E pior que eu tenho passado um ano inteiro brincando na frente da câmera, porque tenho me comunicado com o meu público com a tela, com uma câmera de telefone, uma webcam, né? Então, fui aprendendo dinâmica, os jogos. E eu estudo também. Um cara que é legal vocês também terem no seu radar é o Cláudio Tebas. Cláudio Tebas. Ele tem um curso que se, que se chama o Jogo da Escuta. Para mim, o Cláudio Tebas é um dos palhaços mais evoluídos. Ele tem um livro que chama O Palhaço e é o Psicoanalista. Talvez vocês já ouviram falar desse livro, tá? Ele tem esse livro, ele tem um curso que se chama Jogos de Escuta. É um curso bem simples, básico, mas que pode vir a abrir na mente de vocês jogos simples. Como, por exemplo, esse jogo aqui, ó. Você começa a sessão, você fala: oi, gente, tudo bem? Eu sou Marcelo. Podem abrir os microfones. Vamos fazer ele rapidinho. Podem abrir os microfones. E vou fazer uma pergunta. Aí quero que vocês me respondam sem pensar muito, tá? Eu tenho cara de quê? De Marcelo. De louco. palhaço. De louco. De louco. De muito responsável. Cara de paz. Cara de assanhado. De alegre. Simpático. É só, De leve. é só eu tenho cara de De quê, né? leve. O jogo Cara é de esse, eu tenho cara de quê? Isso. Eu sou isso. Eu tenho cara de quê? Gente, e isso vai gerar... É um tipo de jogo de quebra-gelo. Você chega numa palestra, abre a sessão, o Givaldo encontra o grupo dele, oi, pessoal, faz uma pergunta, eu tenho cara de quê? E começa, as pessoas, e aí começa o primeiro desafio como para o seu palhaço interior. Se vier uma coisa que você tem preconceito, você aceita, e você quebra isso. Então você recebe, se alguns de vocês me falam, você tem cara de que não entende porra nenhuma do que você está falando. Ótimo. Eu vou pegar isso e vou falar, beleza, eu posso adotar isso. Aí eu escutei cara de louco, de responsável, cara de pai, cara de palhaço, cara de assanhado. Então, eu começo a juntar. E a partir do momento que eu juntei isso, eu começo a brincar com isso. Gente, agora, olhem para a Tânia. A Tânia tem cara de quê? De professora. De pessoa que joga tarot. De professora, de pessoa que joga tarot, né? De cara de bruxa. Tem cara da pessoa que saiu do quadro que está lá atrás dela. Ela estava pintada naquele quadro e ela saiu do quadro. Olha lá. Ela é parecida contigo. Olha só que jogo simples. E todos eles vão gerar o risco. Por quê? Porque vem qualquer coisa. E o que vier, vocês aceitam. Por exemplo, você tem cara de advogado. Eu, né, por exemplo. O William tem cara de pessoa que mora na como chama? O esquimão. Parece um esquimão, né?
parece um esquimó, parece que está na neve. E aí vai. Aí vem o Givaldo, ó, o cara tá, putz, parece dentista. Ele tem um monte de dente lá atrás. O cara sabe? E deixa vir, e deixa vir. E aí, de repente, você começa a conectar e você começa a conhecer as pessoas do jeito que elas pensam. E você começa a abrir uma portinha e você começa a ir entrando nessa viagem. Olhem esse exercício que eu vou dar agora aqui, bem simples, tá? Abram os microfones de novo. É muito fácil e muito simples. A gente vai ter... Vamos ver se dá certo agora. Outro dia, quando o Sandro pediu uma dinâmica em grupo, mas olha que jogo legal. Disputa, tá? Abram os microfones. A gente vai tentar contar de 0 a 10. Cada um de nós tem que falar um número. Quando alguém falar o mesmo número junto, a gente começa de novo do 0. Tá? Não podemos falar juntos, tá? Não pode se bater número, ok? Vamos começar? De 0 a 10, tá? Começou. 0. Começou de novo. 0. 2. 4. Não. Quatro. É 0, 1. Não. É 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. A gente chega a 10 e a gente solta a gargalhada. Mas quando a gente bate, a gente também ri e volta pro 0, tá bom? Começou. 0. 1. 2. Não. Teve 2 0. Teve 2 0. Vai de novo. Começou de novo. 0. 1. 0. 1. 2. 3. 0. 1. 2. 2. 3. Não, teve... Jogo de escuta. Relaxa. Faz uma careta, faz como que vai falar. Não fala. 0. 1. 2. Não, teve 2, 1. Teve 2, 1. Vai de novo, 0. 1. 2. 3. 4. 5. 5. Dois jogos super simples. E eles despertam a escuta, a partilha, o acompanhar, o seguir a pessoa, empatia. E tudo isso é o que o palhaço trabalha. Primeiro que tudo, a escuta tem que ser afinadíssima. Afinadíssima. Tem outro jogo que é muito legal, mas acho que pode dar... É difícil, mas daqui a pouco eu conto eles para vocês. Mas olha só que lindos esses jogos, né? Simples. Todos eles vão gerar isso. Quebra-gelo. Tem um vento falando aí com a gente, um vento falando. Se quiser fechar agora os microfones, só para não atrapalhar o resto. Obrigado. Boa tarde, obrigado. Mas é isso. O meu trabalho de palhaço, ele vera a simplicidade. O lugar onde não tem mágica, onde não tem música, onde não tem quedas, porque o palhaço trabalha com isso, né? Com música, com queda, com mímica. Todas essas coisas práticas é muito fácil da gente aprender. Mas a escuta, improvisação, fracasso, aceitação, são as coisas que são mais difíceis. Então, o que eu sempre aconselho? Estejam 24 horas em cena. Shakespeare falava isso. O ser humano é uma pessoa que está sempre em cena. A gente entra e sai de cena. Nós estamos em cena agora. A gente está em cena. A gente está num outro estado que não é o mesmo quando eu entro no meu quarto, eu fecho minha porta, ninguém me vê e eu posso me esvaziar. Não, eu tenho uma postura, eu tenho uma inteligência, eu estou em cena. Então, quando eu vou estar conduzindo uma prática, conduzindo pessoas, recebendo pessoas, trabalhando a empatia, acolhendo, são todas essas coisas o palhaço faz, né? Mas
o palhaço faz. Ai, mas por que o palhaço veste aquelas perucas, põe aquele nariz? Sim, porque é um outro nível de palhaçaria. Tudo depende para onde você quer ir, aonde você quer chegar. Por quê? Porque eu posso ter um escritório de advocacia. Eu trabalho aqui em São Paulo com uma empresa de investimentos, né? Eu trabalho numa empresa que é gigante e eu trabalho na área de risco com eles. Eu vou lá e dou treinamento para a galera que trabalha com risco. E o cara prevê aonde eles não têm que investir. Então, a sensação que se vive nesse grupo é de um estresse extremamente alto. Então, um grande amigo meu que conduz essa empresa, e ele me contrata e uma vez por semana eu entro e eu faço um treinamento com eles de 25, 30 minutos, só para descontrair a galera. Lógico, eu estou levando ferramentas do yoga do risco, né? Porque elas funcionam. Mas antes de eu conhecer o yoga do risco, eu treinava coisas do improviso, da agilidade mental, da solução de problemas. Nós somos grandes solucionadores de problemas. Então, tudo isso que eu estou falando é o trasfundo que o palhaço ele tem que ter. O ser, esse ser que conecta com as pessoas e pretende criar ilusões, fazer poesia, tem que ter esse lugar. Olha só, eu trabalho com 4 pilares. E aqui eu vou contar para vocês uma coisa que é muito legal. E isso acontece em um segundo no nosso cérebro, tá? São arquetipo, símbolo, metáfora e poesia, tá? Para eu chegar na poesia, eu passo por esses 3 lugares antes: arquetipo, símbolo, metáfora e poesia. O arquetipo, ele fica oculto, ele tá dentro de mim. É a antropologia. Eu tenho que entender, isso é uma coisa legal que a gente pode até conversar quando a gente abre uma sessão de yoga do risco, ver as pessoas que estão, né? Começar a fazer uma seleção, são avatar, é perfil de pessoa, é faixa etária, é antropologia. Então, se eu vejo que tem uma sala com senhoras de mais de 50 anos, eu tenho que estar preparado com um repertório que vai funcionar para eles. Se eu vejo que tem gente mais jovem, eu tenho que ter repertório para atingir idosos, jovens. Se de repente entrou um adolescente, eu tenho que captar a atenção dele e eu tenho que me dirigir a ele. Esse é o trabalho do palhaço também. Entender o público que ele tem na frente. É muito diferente quando eu entro na sessão que eu dou para essa empresa de investimento de quando eu entro às 8 da manhã para fazer uma prática do yoga budista no clube do piso. É completamente diferente, porque eu me encontro com pessoas que estão com gravata, e o que eu faço? Eu peço para eles: cara, tirem a gravata, soltem o paletó, despenteiem o cabelo, relaxa, toma uma água, e se lavar a cara, e eu preparo eles para eles entrarem. Para quê? Para eles atingirem um estado. Porque o estado do palhaço também é um estado. Eu posso ser eu, mas é um estado. É o estado clown, é o estado tonto, é o estado ingênuo, é o estado da criança, né? Por isso, quando a gente evoca o espírito infantil, ali mora a essência do palhaço. A essência do palhaço mora na tua infância. E se você trabalhar a tua memória, lembrar teus amigos, as pessoas que te rodeavam, o que te fazia rir. Na Argentina, nós fomos criados numa comunidade muito grande de cômicos. Tato Bores, Mingo, Calabro, Olmedo. É muito forte a comédia. É muito forte. Não é pouca coisa. E televisão não é dela. Não é isso. É comediantes. E comediantes de alto nível. As influências. Então, e se você for ver os comediantes, eles não são palhaços. Eles são comediantes que vestem uma essência do mais simples. Por exemplo, o Minguito dele, né? Tinha um personagem que era um cara ignorante, não entendia nada, um grande comediante, e o estilo dele era, o cara estava sempre perdido. Falava como com a língua do povo, e como o Mussum. Para mim, o Mussum, ele é uma figura assim. Os Trapalhões, eles são personagens cômicos, afinados. Por quê? Porque os palhaços, a gente afina como um instrumento musical. Eu não posso ter 2 palhaços que eles trabalham na mesma frequência. Por exemplo, na configuração do palhaço existe o branco
e o Augusto, tá? O branco é o clown, é o inteligente, é aquele cara que vocês veem, cara pintada, com um boné em forma de cone e que tem uma lágrima pintada. Esse é o branco, é o inteligente, é a aristocracia, é a burocracia, é o inteligente, é o que sabe tudo. E o contraponto é o Augusto, é o tonto, é o bobo, sim? É o palhaço. Esse é o palhaço. Só que os dois são palhaços. Por quê? Porque o Augusto, o branco, que já se chama também, ele é inteligente, mas ele é besta. Eles acham que sabem tudo, mas ele também se dá mal, né? Então tem uma configuração. E depois começa... Ai, desculpa, caiu aqui. Depois começa a aparecer uma sequência de palhaços que tem o branco, o Augusto, o contra-Augusto, sim? O excêntrico, o Tony de Soirée, e começa a vir uma família de palhaços gigantesca. Só que a gente conhece só uma, que é o palhaço, é o clown, é o tonto, né? Mas existem várias formas, vários estilos, como na música. Na música existe música clássica, música erudita, forró, funk, como a música. E no circo existem as correntes. E o palhaço tem as suas linhas. Hoje tem palhaçaria terapêutica. Não sei se vocês já têm ouvido falar disso. Palhaçaria terapêutica. E não é nada mais do que isso que eu estou falando aqui. É como a gente utiliza as ferramentas do palhaço, a essência, e coloca ela para fazer coach, fazer um atendimento com uma pessoa tete a tete, para destravar o risco, para estimular a criatividade, né? O palhaço vai trabalhar todo esse lugar, poesia, por isso eu falei arquetipo, metáfora, arquetipo, símbolo, metáfora e poesia. Quando a gente atende a poesia, a gente está fazendo o quê? No meu curso, eu destrincho esses 4 pilares para ver como que a gente chega na poesia, como que a gente cria as metáforas. Antes, a gente conhecendo o ser humano. Por isso, o palhaço, só para finalizar aqui, se vocês quiser abrir também, William, para outra pessoa compartilhar, o palhaço ele é o estudo do ser humano. E o que a gente faz aqui é estudar o ser humano, o comportamento do ser humano. Então, você tem que saber do ser, né? É muito, muito interessante a gente conhecer o ser humano. Para quê? Para ter propriedade em entender uma criança, entender a linguagem da criança. A linguagem das crianças de hoje é muito diferente da minha criança na minha infância. Eles são muito mais rápidos, ele tem uma outra inteligência, então eu tenho que entender o que eu faço. Se eu vou me apresentar numa escola com crianças de 7 a 10 anos, eu vou estudar um pouco de desenho, eu vou ver o que eles estão assistindo, eu vou entrar no TikTok, eu vou me banhar, tomar um bálsamo dos estímulos que eles têm. Eu vou ver o Cartoon Network. Se vocês veem o Cartoon Network, a velocidade com que os desenhos hoje correm é absurda. O barulho do desenho das crianças de hoje é assim, ó. Assim funciona a mente deles. Então a gente tem que dar uma acelerada para entregar para eles o conteúdo no tempo deles, na linguagem deles, certo? Mas o que acontece quando eu vou me apresentar para pessoas de todas as idades? Eu tenho que controlar o tempo. E o segredo da comédia, acho que eu já falei num dos encontros, é o tempo, né? E por isso eu sempre falo, cara, estejam em cena sempre. O exercício da Délia sair com a máscara, e ela sempre põe a máscara e contar o relato do que as pessoas olham para ela, e tem gente que fala, ih, ela tá louca, tem gente que ri, tem gente que ri mais, tem gente que ri menos. Se vocês assistirem o filme do Pat Adams, numa hora ele testa isso, né? Ele começa a cumprimentar as pessoas, passa e olha para uma pessoa que não conhece e fala, bom dia. Tem gente que não responde. Sabe o que eu estou fazendo hoje aqui em São Paulo? Bom, agora nós vamos entrar em lockdown, mas eu encontro com pessoas sem máscara. Sabe o que eu falo? A primeira coisa que eu falo para eles, já vacinou, né? A pessoa congela e ela não sabe para onde ir. E eu sei que eu consigo cerar ela, o pensamento dela fica cerado. Se ela ri, eu vou continuar. Se ela se congela, eu despertei alguma coisa nela. Agora minha filha também, ela percebeu que eu estou fazendo isso, e ela também fala, olha pai, a pessoa vacinou. E aí os dois,
vacinou, e a gente cumprimenta. Tem gente que se toca, que começa a procurar máscara, mas é isso. Você vai lá, o palhaço ele vive um pêndulo. Você joga, a pessoa recebe e ele te devolve. Você joga, devolve e joga. E tem o pêndulo. Percebam isso, fiquem com isso. O melhor comparado com o palhaço é o brincar e o espírito infantil. Tipo, a gente está para arriscar uma frase, arriscar aquela coisa que ninguém vai falar. Por exemplo, minha filha encontra uma amiga minha que está um pouquinho gordinha e de repente ela fala, ela está grávida. E aí fica uma sensação, as crianças têm essa liberdade de falar sem preconceito, sem pensar, sem imaginar o impacto disso. Então é importante sempre a gente estar testando, a ver até onde eu consigo brincar. Por exemplo, eu chego no mercado e eu de repente falo, dou uns gritos e alguém me cumprimenta, o padeiro já sabe que eu vou falar alguma besteira ou vou derrubar alguma coisa, sim? E eu sempre vou estar testando. Por quê? Porque no momento que eu pare de testar, eu vou perder o tempo, eu vou perder ritmo. Então, eu sempre tenho que estar brincando. Ai, gente, é isso. É muita coisa para falar. Ô Marcelo, você falou aí e me veio completamente um filme que acho que a gente não pode deixar de assistir no Netflix, que é O Fracasso. E ele é em cima de uma história verídica, cara. É um cara bem absurdo, bem Frankenstein. Agora o cara tem um super dinheiro e ele encontra com outro cara que quer ser ator também, é o bonitinho da história, e eles vão filmar, o cara banca o filme. Ele quer que seja sério, mas não tem como ser sério. Então, até hoje, o filme dele é assistido. É uma coisa absurda. Gente, é fantástico o filme. O filme Vou assistir, nunca vi. O Fracasso. Não pode deixar de ver. Parabéns, Marcelo, Ótimo. pela generosidade e sabedoria aí, viu? Está no Netflix Então, eu hoje, Valdo. percebi que é para atuar na energia sutil, né? Então, essa palhaçaria vem para Yoga do Riso na energia sutil e priorizando o signo do gesto, né? Que é aquilo, eu fiz aquele curso que você deu dos 3 dias com o mímico e realmente é fantástico. E junta com o River também, que eu acompanho, e é esse o caminho, não tenho dúvida nenhuma. Né? Achei arretado você dizer, que não é para a gente, né, a proposta de se maquiar, de se montar, né? Mas é de estar com eles, porque se eu vou me montar, eu vou estar com a distância do cara que está comigo, da pessoa que está comigo na sessão, né? E assim, de cara lavada, mesmo que eu faça alguma coisa e de repente coloque, mas não entrar, né? Já como caracterizado como palhaço. Exatamente. Exatamente, lógico, quando você colocou um nariz, todo mundo tem nariz, palhaço em casa, você colocou um nariz e uma criança te olhar, isso aqui é fodástico. Isso aqui tem um poder que a gente nem imagina. Eu descubro dia a dia o poder disso aqui. É fodido. Isso aqui realmente foi uma invenção incrível do ser humano, porque ela desperta lugares assim, tipo, gente, se vocês não tiverem um nariz em casa, procurem ou pintem ele. É bom ter, porque você põe e você tira. Quando você pinta, você tem que despintar. É outro tipo de trabalho, né? Mas só pôr ele, só pôr. Por exemplo, aqui em casa, a gente às vezes almoça os 3, eu, minha mulher e minha filha, de nariz. E tem umas viagens que só o nariz se dá. Só o estado do nariz. Por exemplo, minha filha tem 7 anos, ela acabou de cumprir o primeiro setênio, então eu estou numa nova fase, porque para mim é um grande experimento, as coisas que eu tenho descoberto com ela, né? E o meu desafio é manter a ludicidade, a poesia e a imaginação e a criatividade que ela tem hoje, a partir de agora até os 14 anos, né? Porque vem uma fase aí difícil e, cara, ela veste o nariz e levou com umas energias que não sei de onde vem. Lógico, ela vê o pai, também ela reflete o pai, ela reflete a mãe com o nariz, e é tipo, não tem limites. Isso aqui não tem limite. Quando você alia, só colocar, já funciona. Você não precisa ter conhecimento nenhum de técnica, de mágica, de música, de mímica, nada. Só colocar, eu estou com um fiozinho aqui, mas só colocar ela e não fazer nada, só escutar,
olhar e respirar. Por foda. É foda. Foi bom vocês terem tocado no nariz e eu queria fazer aqui uma enquete para saber o que vocês pensam, porque o Marcelo apresentou para a gente uma série de técnicas e muitas delas ligadas à palhaçaria. E existe, lógico, passa pela nossa cabeça em função da formação, a questão de você manter uma originalidade do yoga do riso. Mas aí eu pergunto para vocês, e esse era o objetivo do estudo, como pode ser, eu sei que não existe fórmula, mas a gente tem que tomar alguns cuidados para não descaracterizar a prática de yoga do riso, mas, ao mesmo tempo, não engessar o yoga do riso. E aí eu queria saber como é que poderia ser isso. Se, por exemplo, o Givaldo até comentou rapidamente, sem muito compromisso, que não é ideal que você já chegue com um nariz do palhaço, mas talvez isso já quebre de cara e você possa começar de uma forma diferente. Então, eu queria saber o que vocês acham, como é que pode ser feito essa troca, porque, na verdade, é isso, que nem o Marcelo já mostrou, o riso ele não tem fronteira, ele não tem limite. Você pode ir transitando, experimentando o tempo inteiro. Mas, de alguma forma, a gente está habituado com fórmulas, a gente precisa de um referencial para dar início. Então, a proposta é a gente brincar aqui e saber como é que a gente pode fazer esse treino, porque para a maioria aqui, o yoga do riso é novo. A palhaçaria ainda nem começou. Então, a gente tem que ir experimentando e tateando como é que a gente vai fazer isso, porque senão a gente corre o risco de não fazer nenhuma coisa e nem outra. E aí eu deixo aberto para quem quiser opinar tanto uma coisa, ou dizer, não, eu não acho nada disso, tu faz do jeito que tu quiser, que acaba sendo o que acontece, né? Porque cada um é único e cada prática, cada aula de yoga do riso é única. Então, William, eu acho. Bom dia para todos. Obrigada, Marcelo, que maravilhoso tudo que tu passou. Mas depende muito de qual é a expectativa e por que a gente, cada um entrou na formação de líder de yoga do riso, se é yoga do riso que quer levar para toda parte, se é um complemento para outras coisas. Eu acho que teu questionamento, cada um vai ter uma forma diferente de juntar tudo, né? E todo tem um objetivo. Acho que todos estamos aqui para levar uma ferramenta para o semelhante, para poder se ajudar, estar melhor, aproveitar os benefícios que traz o yoga do riso, a gargalhada, a boa frequência, tudo é um pacote, né? Então, eu posso contar desde meu lado, eu não estou só focada no yoga do riso. O yoga do riso é uma prática que eu vou levar e que vou espalhar, comentando que existe, maravilhosa, com todas as questões que a gente já conhece, mas que tem outros assuntos que a pessoa pode juntar, né? Que tem a ver com riso, com se sentir bem, com estar de boa, com estar na frequência da alegria, porque o yoga do riso, no final, nos faz vibrar na alegria, né? Então, eu acho que é difícil responder. Não sei se é isso que tu querias saber. Meu lado é um pouquinho esse, né? E a gente chega com um nariz de palhaço, vamos supor, te contrata uma empresa, um organismo, uma coisa para fazer uma vivência, uma sessão de yoga do riso. Chegar com o nariz de palhaço, não sei se seria a coisa com a filosofia que tu vai explicar, né? Que é rir-se motivo, tu já está entrando com um motivo, mais ou menos como acontece às vezes em algumas meditações de riso de 10 minutos, que eu vejo
muito fazendo careta, então tem aí uma contradição entre uma coisa e outra, o que tu está dizendo, que é o yoga do riso e o que está acontecendo. Então, não sei, cada um, eu acho, como tu falou, cada um vai fazer como acha melhor, né? Então, isso. Mas a tua exposição foi bem interessante pelo seguinte, porque é justamente isso. Existe uma gama de possibilidades tão grande que é difícil você ter um ponto de partida. Mas se você não se coloca, por exemplo, você falou que você não pretende ficar presa só ao yoga do riso, que você vai colocar outros conhecimentos com as pessoas que você for tratar. Então, isso é um ponto. Você colocou a questão você vai chegar numa empresa, você não vai chegar com o nariz de palhaço. Tem muita gente, cara, que não tem simancol e ao ouvir você dizendo, olha, não chegue direto numa empresa com o nariz de palhaço. A pessoa vai dizer, então você, ao abordar qualquer que seja a abordagem, desde que você tenha a intenção de elucidar a coisa, você já está ajudando, entendeu? Então, você já tocou, sem mesmo estando na mesma dúvida do que eu, você já tocou em aspectos que ajudam a elucidar. E vai surgir mais coisa. Mas eu tenho uma coisinha que eu gostaria depois de deixar combinado. Eu queria saber de vocês se vocês têm... A primeira coisa, eu queria saber do Marcelo o seguinte. Marcelo, você recomenda que a gente aguarde que você venha elaborar o curso que você vai criar para facilitadores de yoga do riso, ou você acha que contribui bastante as pessoas fazer o curso que você já tem elaborado? São dois caminhos, William. O meu curso que está na Hotmart é para uma pessoa que vai viver daquilo, da palhaçaria pura e exclusivamente. Eu pretendo em abril, agora março, para mim está super intenso, muita coisa que eu tenho que fazer, então por isso vou me programar para abril, fazer um programa que seja assim bem curto e rápido, para a gente falar justamente disso que a gente está falando. Essa é a minha ideia. Então tá. Eu tenho interesse em fazer o da palhaçaria, porque eu acho que eu vou até conseguir ter uma visão mais ampla do que você vai falar quando você falar de... Eu vou compartilhar com vocês. Eu tenho um treinamento automático que eu chamo de 4 dias. São 4 aulas. Você pode fazer elas no mesmo dia. São aulas de 1 hora, mais ou menos. Mas eu abordo coisas bem práticas. Tipo, coisas práticas que você pega e você já pode sair fazendo. Coisas práticas. Não tem essência, não tem a búsqueda, não tem a descoberta do palhaço, aonde ele está, como você desperta. Todo esse lugar que é onde eu mais me foco, né? E aí eu compartilho com vocês. Eu só vou acrescentar uma coisa muito legal que a Adélia falou, como falar de yoga do riso numa empresa, né, que a gente fala com o Marcelo Pinto, né, sobre isso. É diferente. E eu testei isso porque eu lido com algumas empresas aqui em São Paulo em falar sobre a gestão do humor. E você aborda, você parece que vem por outro lado, né? E depois quando você fala, o cara gostou da gestão do humor, aí você apresenta o yoga do riso, mas você não fala de yoga do riso. Chegar numa empresa com um nariz, eu nunca o fiz. Sabe qual é a minha estratégia? Eu trabalho com minha mulher. Minha mulher eu sou suspeito porque ela é maravilhosa. Ela é atriz, linda, maravilhosa, super inteligente, feminista. Tá no mundo assim presente, veio para valer mesmo. Então a gente trabalha assim, ó. Nós vendemos uma palestra que ela vai. Eu sou infiltrado. Eu sou como se fosse uma pessoa que está assistindo a palestra dela. Ela entra lá no meio da empresa, começa a fazer o slide dela, tudo sério, né? E eu estou no meio da plateia como se fosse uma pessoa que ninguém me conhece. Eu começo a meter o pau, né? Começo a contradizer o que ela diz. A gente começa a brigar. E eu subo no palco, eu caio, eu arranco a roupa dela, eu tiro a peruca dela, e aí que a gente se apresenta como cômico. Então, o impacto é muito mais forte. Porque as pessoas veem um casal, veem família, vem surpresa, e aí começa a vir tudo. Quando eu fiz isso, quando a gente abriu para isso, vem qualquer coisa depois.
pode vir um nariz de palhaço, posso falar de palhaçaria, posso distribuir nariz para o gerente, para o CEO, para o administrador, os fodão da empresa, todo mundo vira palhaço. Por quê? Porque minha abordagem foi ótima. É isso. Estou complementando o que a Adélia falou. Eu só queria saber se alguém tem interesse em fazer o curso ou não. Se vale a pena a gente tentar organizar para o que já existe ou se a gente vai aguardar. Então, o que já existe, eu consigo fazer tipo o meu curso na Hotmart. Ele é um curso grande, intenso, é um curso para a vida toda, porque não sou eu. Tem gente que dá aula de mímica, que é o cara mais, além do Luiz, claro que é o meu parceiro, é o Álvaro Azad, que é do Rio de Janeiro. O cara é foda. Ele dá uma aula de mímica incrível, fantástica. Tem um dos melhores palhaços do mundo que trabalha na rua, que se chama Tchakovati, que dá aulas também dentro do meu curso. Além de mim, tem 8 professores. É um curso que tem 43 aulas, tá? É um curso que tem quase umas 22 horas de curso. É bem intenso mesmo. Tem teatro, tem produção, tem música, tem mímica, tem palhaçaria de rua, palhaçaria física. Bem extenso. Esse é um curso que eu posso, para nós aqui do grupo do Teoria, eu posso criar um cupom, se vocês quiserem adquirir, está na Hotmart, e eu quebro o valor na metade, porque o curso custa 497, eu consigo fazer 50% para nós, mas a minha ideia é fazer isso, é fazer o intensivo na abril, na primeira semana, segunda semana de abril, o intensivo para líder. A pessoa tem que ser líder, para quê? Para a gente entender por que a gente está fazendo isso. Se o cara não é líder, ele não vai entender por que nós estamos fazendo aquela abordagem. Então, vou fazer isso, William. Eu mando para você essas coisas, aí, se o grupo estiver travado, você compartilha aí com o pessoal. Então, ótimo. O que você acha? Eu acho que uma coisa que a gente tem que separar é o Clube do Riso Online, que é um produto do trabalho de Sandro, que alimenta o próprio curso. Então, eu acho que a gente também tem que ter em mente isso, né? O que é, quando eu estou lá, eu tenho que seguir aquele padrão, sempre quebrando um pouquinho, né? Para trazer a minha pessoa, a minha identidade, mas eu tenho um compromisso ali dentro. Mas nos outros trabalhos que eu for fazendo, então eu vou eleger se eu uso nariz, se eu me machuco, né? Então, eu acho importante a gente ter essas duas dimensões. O Clube do Riso Online, que está ligado ao projeto de Sandro, né? E é para a gente uma incubadora, para dali a gente dar outros passos, né? E o trabalho que a gente vai fazendo em paralelo nas nossas vidas, né? Givaldo, deixa eu só te interromper uma coisa. Como você conhece o Robert Rivers, você conhece o Jeffrey Breyer? A quem conhece ele? Jeffrey Breyer. Tem um outro que eu sigo, que ele faz sessões de grupo. Ele usa muita coisa sentado também. Eu não decorei o nome dele. O que eu estou falando é um pianista, erudito, fundido, comediante, e ele todo dia, às 2h, que são as 9h da Califórnia, ele entra no Facebook Live, e para mim é a melhor sessão, e não tem nada a ver com tudo que a gente pratica no clube. Para mim é a melhor sessão que eu tenho feito com esse cara. E todo dia, tipo assim, cravado, 2h, ele entra no Facebook Live, a sessão dele dura 30 minutos, é sensacional. Por isso que você está falando de uma incubadora, um clube, um formato, né? Como que a gente consegue ver outras referências para inspirar e trazer outras coisas, né? Acho que é muito legal que você falou isso, me lembre dele. Também Marcelo, deixa tudo isso no grupo, esses links, isso que eu ia te falar. nomes. Tá, boa. Marcelo, por favor, porque o que fica aqui tudo bem, mas aí você tem que garimpar para saber onde que está. Então, se você puder colocar tudo isso no grupo, eu te agradeço. Faço tudo mastigadinho. Com relação, se você quiser mandar o cupom para mim, eu vou ver depois quem está interessado em fazer esse curso mais amplo ou não. Mas o que o Givaldo falou é altamente pertinente. Esse grupo aqui tem um compromisso de estar sempre respeitando o trabalho do Sandro. Então, já foi dito na live do Sandro, o Maza
já pediu para que a gente mantivesse o padrão do Clube do Riso. Então, a gente tem que estar atento realmente a isso. Isso tudo que a gente está fazendo é válido para a gente se apropriar e fazer na nossa prática. Agora, ali, a gente tem um compromisso de manter o interesse, até o respeito pelas pessoas que estão lá, porque elas talvez ainda não estejam preparadas para ouvir o que está aqui. Entendeu? Essa é a questão. Mais alguém querendo colocar alguma coisa? Concordo, Aberto. concordo 100%. Concordo 100%. Acho que no clube tem que manter o respeito com todo o carinho lógico, vou seguir os passos do Sandro forever, né? Eu concordo plenamente. Nenhuma dúvida? Então a gente faz o seguinte, a gente dá uma risada para ver se aparece alguma coisa que, pô, de repente... Marcelo, quando você falou do método... Apareceu, vai lá. Fala, Givaldo. Quando você falou dessa sequência, né? Arquétipo, símbolo, metáfora e poesia, me veio completamente a questão junguiana, né? Se você tem alguma questão, inclusive eu estou estudando agora psicanálise analítica dentro da arte-terapia e não sou psicólogo, né? Então, para mim, é um esforço maior ainda para poder... E aí eu viajei nessa história, né? Porque aí eu acho que até passa também a questão do sonho, né? Como é que no sonho esse palhaço vem para a gente no mundo onírico? Cara, legal demais, Givaldo. Eu acho que tem tudo a ver. Cara, para mim está tudo liberado. Toda a sensação que vier, toda a referência, joga, porque é uma búsqueda eterna. Eu tenho uma frase que fala, eu já falei aqui, que a profissão do futuro é ser palhaço. Ela tem um fundamento, porque à medida que você vai ficando mais velho, você vai madurando, vai se conhecendo mais, porque o palhaço é autoconhecimento, né? Autoconhecimento, arte e ação. Esses são os 3 pilares que vão reger o palhaço aí: autoconhecimento, arte e ação. Aquilo de movimento gera ação, gera emoção, né? Ação gera emoção. É uma coisa que é citada bastante no manual oficial do Yoga do Riso. A ação gera emoção, né? E a emoção gera ação também. Mas, cara, putz, é tanto assunto que às vezes eu falo, putz, espera, chega, vamos pouco. Acabei me lembrando. Ô Marcelo, quando você fala em o riso tem um tempo, que ele tem um time, você fala, não é só da composição toda, o ato que você gera o riso também ele tem um tempo de permanência. Como é que é? Isso aí é uma aula inteira, uma aula de 2 meses. Porque, cara, o riso ele pode mudar, ele muda dependendo da pessoa que está recebendo, se tem muitas pessoas em uma coisa, se uma escola é outra coisa, se são crianças é outra coisa. Então você tem que saber como que cada uma das pessoas ri. Por isso que eu falo que a antropologia, na Argentina a gente ri de uma coisa, no Brasil a gente ri de outra, na Rússia a gente ri de outra. Então você tem que entender qual é o vocabulário, qual é a linguagem, quais são os símbolos. Por isso eu falo arquetipo, símbolo, metáfora e poesia, né? Quando você atinge a poesia, é o nível que você vai estar fazendo as pessoas rirem, né? Aí você pode dilatar o riso. Quando a mesma piada que você repete, se você tem uma temporada de teatro, de circo, de terça a domingo, e você sabe que a 22 minutos que começou o espetáculo, você tem aquela piada que você vai lá e entrega, e a plateia fica, se chama metralhadora, quando você vê que o público todo inteiro está fazendo assim, ó. Tá? Quando você tira essa piada e ninguém riu, é porque você perdeu tempo, ou você adiantou, ou você demorou, ou você dilatou. Isso é muita técnica, mas são muitas horas de voo que eu falo, né? De você testar, para quê? Para repetir a mesma piada e ela ser convincente, né? Porque quando você força, ninguém ri. Quando você faz de verdade, sentindo ela de verdade, todo mundo vai rir na mesma hora, no mesmo momento exato. Eu tenho espetáculos que eles funcionam assim.
o espetáculo dura 47 minutos, cravado, não vai demorar mais. Se eu não improviso no meio, ele vai durar 47 minutos. Então eu sei que aos 8 minutos tem uma sequência de piadas, eu sei que a partir dos 10 minutos aos 12 minutos vou abaixar a bola, para depois do minuto 13 ao 16 fazer as pessoas rirem muito, depois fazer as pessoas rirem pouco, depois as pessoas pensarem, gerar poesia, criar novas camadas para voltar de novo a fazer rir. Não adianta só o tempo inteiro estar fazendo rir. Na comédia, na prática do yoga do riso, é legal. Eu morro de vontade de fazer uma sessão sem falar, sem explicar nada. Começou a sessão e é gesto, e manter uma sessão de 40 minutos na base do riso. Eu acho que meus objetivos hoje, na prática, é fazer uma sessão sem fala. Lógico, todo mundo tem que entender o que está acontecendo, né? Mas ela ser conduzida com símbolos, gestos, né? Cara, e é aí que eu acho que vai virar um exercício mesmo, exercício físico. Por quê? Porque você vai estar dançando, você vai estar mexendo, você vai estar fazendo dissociação corporal, movimento físico, rindo, respirando, sem parar para pensar, sem parar para explicar muito. Agora vamos fazer isso, coisa, ele funciona assim, não. Fez, riu, fez, tá rindo, respirou, continuou. Cara, se você pegando no tranco disso aí, vai ser melhor que até que CrossFit. Gente, eu vou precisar sair daqui a exatos 5 minutos, que eu tenho um compromisso com a minha esposa de 8h30 encerrar a sessão. Se alguém tiver... A bateria vai cair também. Hã? A bateria está caindo, vai cair em 1 segundo. William, queria perguntar uma coisinha meio rápida, talvez que fique aí para o próximo encontro. A Ana Banana falou alguma coisa de que se a gente queria um mini curso, umas aulas sobre os 5 sentidos. Não sei se podemos um dia conversar, porque eu acho que é muito interessante, né? O riso através dos sentidos que ela colocou. E respondendo, quer dizer, te respondendo não, isso aí vai depender da gente se organizar, porque eu entrei em contato com ela para saber sobre yoga do riso para gestante. E aí ela me respondeu que ela tem que ela poderia fazer tipo uma consultoria que seria cobrado 20 euros por hora. Então, se isso é válido para yoga para gestante, também é válido. Só para ter uma noção, a gente se juntaria, veria quanto tempo a gente acha razoável falar sobre essa abordagem, ou saber com ela se ela tem alguma coisa formatada. Eu acho que ela tem. Eu acho que ela falou que ela tinha uma coisa que ia oferecer, que estava com essa mudança de terminar de fazer umas coisas aí onde ela mora e que depois, me parece que lembro. Então teríamos que... Délia, você já entrou em contato com ela, não foi isso? Sim, posso perguntar para ela. Você Teria também, como. E você também é administradora do grupo, não é isso? Sim, então parece que sim. você pode tocar tudo isso para frente. Tá bom? Você tem toda a liberdade para fazer isso. Eu sempre coloco, eu tento dar um contorno para o grupo, mas eu não sou chefe nem coisa nenhuma do grupo, não, tá? O grupo continua aberto. E aí eu queria saber de vocês o seguinte, se alguém, para eu não ser ditador e encerrar aqui, se alguém quer ficar como co-host, co-administrador aqui do negócio, e dar continuidade, sendo que aí tem que tomar aquele cuidado para não acontecer o que aconteceu semana passada, que eram 10 para as 9, e vocês ainda estavam no bate-papo. Aí eu mandei minha mulher encerrar, porque não tinha jeito, ela ia precisar da sala. Então, hoje vai ser a mesma coisa. Se vocês quiserem continuarem, pode continuarem, mas quando chegar a 10 para as 9, pô, faca na caveira. Eu acho que podemos parar, né? Não sei. E aí vocês tu fica preferem liberado. Então, vamos dar nossa risada final e
Será que o aguardar o Paulo está próximo. querendo falar alguma coisa? Paulo, você tem alguma coisa para falar? Né, eu estou encantado, né, de estar aqui nessa sala, escutar isso aí, eu acho que é bem por aí, né? Então, O aprendizado é constante. então, quem não tem nada para falar, vamos rir, porque agora vai acabar. Muito bem, muito bem, muito bem. Yeah! Muito bem, muito bem. Yeah.